Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Eu quero que você que está chegando agora, se sinta bem-vindo no nosso canal. Se não se inscreveu, já se inscreva, dê o seu like aqui para a gente saber como é que está o andamento. Quero deixar meu agradecimento aos nossos patrocinadores, aqueles que sempre nos incentivam a manter esse canal. Quero lembrar para você que está chegando agora, que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar todo o material desta aula. Tá bom? Procure lá. Quero deixar meu agradecimento aos nossos patrocinadores, aqueles que nos incentivam de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim e todos aqueles que de maneira voluntária, de maneira anônima, fazem a sua contribuição com o nosso canal. Muito obrigado a vocês. O contato com a Márcia, que tem um centro teológico existencial, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, gente boa, nós estamos dentro do contexto do capítulo 5 ao capítulo 11 do Evangelho de São João, né? Os grandes sinais, nós já vimos o sinal do paralítico, o discurso eucarístico, a festa das tendas, e hoje nós vamos para mais um sinal, o sinal do homem cego, que vai tomar todo o capítulo 9 e início até o capítulo 21 do capítulo 10. Faz parte dos 7 sinais de Jesus. Esse é o cego de nascença, que vai ser a ferramenta teológica, ou seja, a reflexão teológica de São João sobre pecado, sobre batismo, sobre liberdade, sobre conhecimento. São vários temas que são abordados. O primeiro deles, já no versículo 1 e 2 do Evangelho de São João, vai tratar dessa realidade, vai tratar sobre o pecado, né? Eu aqui faço um pequeno comentário. Muitas vezes eu acredito que já aconteceu com vocês, poucos talvez tenham a capacidade, não tiveram a chance de ter uma reflexão mais profunda sobre esses capítulos que nós vamos trabalhar agora. Por quê? Porque são capítulos muito grandes. Embora estejam colocados dentro do período da quaresma, dentro da liturgia, da catequese litúrgica da quaresma, e querem fazer isso porque tratam de catequese, tratam de sacramento, eles nem sempre têm a chance de fazer isso. Porque por dois motivos. Às vezes a gente trabalha esse tema e às vezes por não estar indo sempre à reflexão na mesma comunidade, nós acabamos perdendo um pouco o fio da meada dessa reflexão. O segundo ponto é o ponto que eu digo que talvez seja mais triste para mim. Isso já me fez pensar aqui. Nem todos aqueles que são responsáveis por essa catequese litúrgica, eles combinam bem isso aqui para fazer a concatenação dessa história, porque é uma reflexão muito importante. Talvez hoje, com a catequese de adultos, né, o ritual de catequese de adultos, muitos conseguem fazer essa reflexão, até porque ela está inserida ali, mas nem sempre. Então, eu peço a atenção de vocês para essa reflexão, porque vai ser uma chave de leitura que vai abrir a cabeça de muitos de vocês para uma reflexão muito profunda sobre sacramento, sobre pecado, sobre a nossa relação com o conhecimento de Deus, com a nossa busca de Deus. Isso eu acho que é muito importante nos dias de hoje. Ou seja, lá por uma certa altura do texto, nós vamos perceber que São João está falando de temas que são muito atuais, como a nossa identificação com a nossa fé, a nossa capacidade de reconhecer-se filhos da graça, filhos de Deus, portadores da luz, a nossa participação na multiplicação dos dons que nos foram dados através do batismo, da Eucaristia, da confirmação, do matrimônio, da ordem. O sacramento, que é uma proposta de amor de Deus e não uma imposição. Então, nós vamos tratar desses temas hoje. Os discípulos perguntaram no versículo 2 do capítulo 9: Mestre, quem pecou? Este homem e seus pais, para que nascesse cego? Jesus, no capítulo anterior, ele está a ponto de ser apedrejado. E ele
se mistura no meio da multidão e vai embora. Deixa aqueles homens bravos lá. Ele já tinha vencido eles. E aí, nesta realidade, Jesus está caminhando, Jesus está passando. O versículo 1 fala exatamente este verbo, caminhar. Jesus está caminhando e vê o cego de nascença. Esse cego de nascença, ele traz a marca do pecado. No conceito hebraico, quem tem um defeito físico, quem tem uma dificuldade na vida, está sendo castigado por Deus. E aí, os discípulos de Jesus perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? É o problema do pecado, da responsabilidade do pecado. Ou seja, deve haver um castigo, deve haver uma punição. E Jesus quer superar essa ideia. Ele enfatiza que o pecado existe. O evangelista coloca no início do episódio o conceito de pecado, precisamente porque o capítulo 9 vai terminar com esta condicional, o pecado, onde ele está. E ele vai fazer uma mudança de 360 graus. Aquele homem, considerado filho do pecado, nascido no pecado, ferido pelo pecado, será curado. E aqueles que se veem filhos da graça, filhos da luz, portadores do conhecimento, serão aqueles que permanecem com o verdadeiro pecado, que é o orgulho, a incapacidade de se abrir a Deus e de ver Deus onde Deus está. Então, todo esse capítulo vai tratar disso. O que é o pecado? O que é o pecado na vida do homem? Pecado não são defeitos físicos, não é castigo de Deus. Nada que o homem faça vai desembocar nesse tipo de atitude da parte de Deus. Mas aquilo que o homem rejeita voluntariamente daquilo que Deus dá de graça, isso sim, coloca o homem numa situação. O pecado que não tem perdão é se fechar à graça de Deus. E é isso São João quer deixar muito claro neste evangelho. O versículo 34 vai ter, é o meio do texto, e aí, tu nasceste todo em pecado e nos ensinas, e eles expulsam aquele homem. Os fariseus estão convencidos que o cego nasceu em pecado, enquanto eles nasceram na graça. Eles são estudiosos. Então eles fazem uma relação ideológica na sua cabeça. Cego sem luz, sem conhecimento. Desgraçado. Pecador. Eles, estudiosos, iluminados, conhecedores, santos, homens de bem. E aí, Jesus vai dizer a esses homens, com o dedinho na ferida, uma triste verdade. Se fosseis cegos, versículo 41, onde termina o texto do capítulo 9, não terias pecado. Mas agora pretendes ver, então o vosso pecado subsiste. O seu pecado permanece, porque são cegos nas mentes, no coração, são uma vergonha para os descendentes de Abraão. O versículo 3, Jesus responde: nem este pecou, nem seus pais. O que ele possui é o ambiente para que se manifeste a obra de Deus. Aqui é usada a mesma linguagem que foi usada com o paralítico. Jesus também executa a obra de Deus. Lá, pois dar ao homem a capacidade de andar é trabalho de Deus. Da mesma forma que pegar essa pessoa cega e lhe devolver a capacidade de ver é obra de Deus. Gênesis 1:3, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Lá deu a liberdade de ir e vir. Aqui, para este cego de nascença, dá a capacidade de conhecer, de ver. Isso é o grande símbolo do batismo. João enfatiza deliberadamente que este homem curado é um cego de nascença. Por quê? Porque naturalmente ele não tem o nervo óptico, ele não tem a capacidade de ver. Ele não é um cego porque sofreu um acidente, mas ele nasceu sem a capacidade essencial de ver.
Por natureza, ele não pode ver. O homem cego é uma pessoa que, por sua natureza, está afastado dessa graça, ao menos na cabeça dos judeus. Por isso é que o evangelista apresenta como um símbolo do homem portador do pecado original. O cego de nascença é o símbolo de cada homem, cuja natureza é ferida do pecado original, entendido como a privação da capacidade de ver Deus. Isso é transformador. Isso modifica a nossa maneira de ver esse evangelho. Ele nasceu assim. Muita atenção aqui, meus alunos. Assim como nasceu incapaz de ver Deus, ou seja, de conhecê-lo, amá-lo, ter uma boa relação com Deus. O versículo 1, João especifica: cego de nascença. Jesus vê aquilo que ninguém tinha visto. Jesus quis mostrar isso. Aquele homem não vê, não porque não queira ver, é porque não tem a capacidade de ver. A história do sinal do homem cego de nascença é o símbolo do batismo. Sem o batismo, nós não temos a graça, e sem a graça, não temos a via para Deus. Sem mim, nada podeis fazer, o Evangelho nos diz. Então, essa reflexão é algo que João viu nos anos 30, mas só foi compreender lá por volta dos anos 70. Qual é o ambiente que nós estamos? Jesus acabou de deixar o templo, está no ponto mais alto de Jerusalém, e aqui parece que acontece uma grande piada. Porque aquele homem vai ser tocado por Jesus, mas não vai ser tocado de uma maneira simples. Jesus não vai fazer assim, veja, não. Existe toda uma caminhada para que ele recobre a sua visão. Através do que nós vamos estudar aqui agora, nós podemos entender o texto que está em Lucas do cego no caminho de Jericó. É a mesma temática, a mesma dinâmica. Imagine o sofrimento de um homem que está no templo e pedem para ele fazer toda a caminhada pelas bielas, pelas pedras irregulares de Jerusalém, até chegar na piscina de Siloé, que fica no lugar mais baixo da cidade. Difícil, né? Cheio de impedimentos, e ele é cego. Quantos tombos ele vai levar até chegar lá? Porque esta frase, ela é muito importante para a teologia desse evangelho. Vai se lavar na piscina de Siloé, na piscina do mensageiro. Na mesma piscina onde aquele homem paralítico tinha que ir e não conseguia chegar porque outro chegava primeiro. Jesus vê uma coisa que ninguém viu aqui. Mesmo que esse homem vá para lá, diferente do paralítico, que via as águas se movimentarem, esse homem não consegue ver nem mesmo a água se movimentar. Então ele sempre vai depender de outro para ver. Aquele homem podia se arrastar sozinho, ele viu a água se movimentar, podia se arrastar e chegar lá e receber a graça. Mas esse homem não consegue fazer nem isso. Mesmo que a graça esteja diante dos olhos dele, mesmo que a cura esteja diante dos olhos, a oportunidade esteja diante dos olhos dele, ele não vê, ele não tem, ele não nasceu com essa capacidade. E aqui é a figura do homem ferido do pecado original. A salvação está batendo a tua porta, mas você não consegue ouvir ele batendo a porta. Ele está passando diante de você, mas você não consegue ver a chance passando. Jesus faz algo interessante aqui. Diferente daquela cena em que Jesus vai, teu filho vive, aqui Jesus faz algo diferente. Jesus pega lama, pega terra, poeira, faz lama, passa nos olhos desse homem e diz: vai, lava-te na piscina de Siloé. Para que isso? Para que toda essa encenação? Não bastava dizer: fica curado? Mas atenção, Jesus não disse: se você for se lavar, você terá visão. Jesus simplesmente disse: vai te lavar.
vai até a piscina do mensageiro. E aquela piscina se torna o batistério. Ou seja, ele tem que acreditar naquilo que Jesus está dizendo. Quem crer e for batizado será salvo. Ele tem que crer e ser batizado. Assim, João nos faz compreender que, em sua fala, Jesus fez todo aquele passeio simbólico para dizer o valor do nosso batismo. Desta forma, aquele homem cego de nascença passa a ser o tipos de todo aquele que busca a fé em Cristo. Assim que João chegou lá, refletindo, iluminado pelo Espírito Santo, 70 anos depois, ele compreende que Jesus estava fazendo ali uma apresentação do batismo cristão. Naquele dia, Jesus passando viu o cego de nascença. Jesus viu a humanidade no pecado, sem capacidade de se libertar, de erro em erro, repetindo erros, tentando se libertar das trevas e da escuridão. O sinal do cego de nascença é introduzido pela afirmação de Jesus de sua própria identidade, repetindo a mesma fórmula encontrada no capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. No versículos 6 e 7, nós temos a descrição da ação de Jesus. Fez um pouco de lodo com a saliva e pôs nos olhos daquele homem. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Deus tira o homem do barro. Deus faz barro e dá àquele homem aquilo que ele não tem, olhos. A lama amassada lembra o gesto bíblico. Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou vivente. Deus dá àquele homem algo que ele nunca teve. A ação realizada por Jesus, longe de ser um rito mágico, produz automaticamente o efeito. Porém, pede a colaboração do homem. Quem crer e for batizado será salvo. O ato do homem é lavar-se em Siloé. É imperativo e corresponde à colaboração do homem dentro da sua busca de salvação. Esse homem cego, se ele dissesse, para, você sujou-me todo, sai do meu caminho, tira a lama do meu rosto, teria acabado ali. Nada teria acontecido. Mas o que ocorreu de verdade? Ele foi se lavar. Ele fez aquele caminho do alto do templo até a piscina de Siloé. E lá na piscina de Siloé, os seus amigos, os seus vizinhos, os fariseus, todo mundo indagou ele. O que aconteceu contigo? Como é que você está vendo? O que fizeram para você ver? Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. A imagem, então, da lavagem é claramente a referência do batismo. Aqueles homens que estavam naquela ceia em Caná, eles sabiam como é que a água tinha se tornado vinho, mas o mestre-sala não sabia. Aqueles homens, vizinhos, amigos, pais, parentes, os fariseus, todos aqueles homens não sabiam o caminho que aquele homem fez. Os homens de Caná não sabiam quantas viagens de água nas costas aqueles homens tiveram para cumprir a palavra de Jesus. Enchei as talhas de água. Enchei as talhas de água, eles fizeram a parte deles. Vai, lava-te na piscina de Siloé. Ele foi e recobrou a vista. É a aceitação que uma pessoa tem que ter da verdade. É uma proposta. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente quem ama um ao outro, como Jesus nos amou, é que vai fazer a experiência da mudança de vida. Aquele que fica interpretando esse texto, aquele que fica interpretando as entrelinhas disso, não vai fazer a experiência do amor, da troca mútua do amor desinteressado, do amor que transforma,
do amor que faz renascer, faz reviver. Não vai entender as palavras que o Evangelho tem. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre. Não vai entender o valor do perdão. É para isso, é nessa direção que o texto está. E aí aqueles que não compreendem vão fazer a investigação. E aí São João coloca dentro do texto 3 níveis de investigação, que tem a sua função teológica também. A primeira investigação é daqueles que conhecem, que estão próximos, é daquelas pessoas que quando verem a mudança de vida de alguém, vão dizer, mas, gente, será que é a mesma pessoa que a gente viu crescer aí, que só fazia baderna, só? Esses vizinhos representam essas pessoas. Aquelas pessoas que nos veem todos os dias, que trabalham conosco, que dividem o mesmo escritório, que dividem a mesma circular, aquelas pessoas que nos encontram no mercado, que nos encontram. Mas é essa pessoa aí, que está assim, mudada, transformada. Ele era assim desde pequenininho. Alguns vão acreditar, outros não vão acreditar. É bonito aqui o que esse homem que não enxergava, não vinha, agora ele vê. E diante desses questionamentos ele diz algo muito importante. Sou eu. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou vendo, estou diante de vocês. E estou vendo vocês. A questão é como é que ele está vendo. Aquele que se chama Jesus, que vocês chamam de Jesus, fez lodo, ungiu meus olhos e disse-me, vai à piscina de Siloé, lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Ou seja, eu obedeci às palavras de Jesus sem saber quem ele era, mas o que ele me disse era plausível de ser feito. E aqui tem uma grande mudança. O que aquele homem que não podia ver as águas de Siloé se movimentarem sem que alguém dissesse, podia fazer diante da sua cegueira? Nada. Ele estava numa situação pior que o paralítico. O paralítico ainda podia ver a água se movimentar. Esse nem isso. Então, o que Jesus deu para ele foi algo transformador. Difícil? Empenhoso? Sim, mas viável. Ele tinha que tirar a lama dos olhos nas águas de Siloé. E ele obedeceu, como quem abraça a única chance de ser feliz. É a história de tantas pessoas, né? Quem de vocês já não viu aquela pessoa que tem a chance de mudar de vida? Alguém está perdoando ela, está lhe dando uma nova chance, está lhe dando uma nova oportunidade, está lhe dando um novo caminho. É isso que Jesus deu para esse homem. Algo que ninguém nunca lhe tinha dado, nem os seus líderes, nem as pessoas que deveriam cuidar dos povos de Israel tinham dado isso para ele. Ele tem a primeira real possibilidade de mudar de vida. E aí nós temos a segunda investigação. Levaram então o que fora cego. Agora ele não é mais cego. O que fora cego. Era sábado quando Jesus fez lodo e abriu-lhe os olhos. Assim, quando ele deu aos homens a capacidade de andar, também no sábado. E aqui nós fazemos aquela menção com o quê? Com o sétimo dia. O dia perfeito. O dia da manifestação de Deus. O dia onde Deus cuida. Deus volta o seu olhar totalmente para aquilo que está perfeito. E o grupo farisaico começa a sua discussão. Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicaram: como pode um pecador fazer tais prodígios? Tem um grande problema aqui com os fariseus. Eles vão para essa discussão já com a divisão no cerne da sua vida, ou seja, eles vão querer descobrir a verdade sem saber qual a pergunta que eles têm que fazer a essa verdade. Houve desentendimento entre eles. E aí eles vão perguntar para o cego, para aquele que era cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? E aí, aquele que era cego faz um upgrade. É um profeta. Primeiro era um homem. Agora,
ele foi colocado na categoria de profeta. Ele fala em nome de Deus. Ele começa a entender as coisas que estão acontecendo. Isso é fruto da graça? Lembra que ele foi às águas do batismo, ele recebeu a graça? É isso que São João quer mostrar. Quem passa pelo batismo automaticamente vai compreendendo aquilo que os outros não compreendem, mesmo que esteja diante da sua cara. Por que você vai perdoar essa pessoa se ela só te fez mal? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, é porque reconhecendo o perdão eu também posso recebê-lo. E aqui nós temos um intervalo. Os fariseus receberam uma resposta que eles não queriam ouvir. Então, eles descartam aquela testemunha e eles vão atrás de outra testemunha. É algo, no mínimo, cômico, né? Diante dos fatos, os fariseus não querem ver o fato. Eles chamam aquele homem de trapaceiro. Então, a sua verdade, a sua posição não tem mais valor. Chamam os pais dessa pessoa. Era um jovem, evidentemente, não era uma pessoa muito velha, porque os pais ainda estavam vivos. E interrogam os pais. Este é o vosso filho? Afirmais que nasceu cego. Todo mundo sabia que o cara era cego. Mas eles não queriam ver o que os outros viam. Eles descartam os amigos, as testemunhas, descartam o testemunho do próprio cego e agora querem outra pessoa para testar. Sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. O verbo saber. Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Ou seja, isso não dá para negar. Mas não sabemos como ele está vendo. Nem quem abriu os olhos. Perguntai a ele. Tem idade. Que ele mesmo explique. Mas por que São João fez isso aqui? Ele vai fazer versículo 22, ele vai fazer uma mudança. Ele vai fazer uma afirmação que faz a gente pensar. Seus pais disseram isso porque temiam judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. A cena aconteceu nos anos 30, a reflexão nos anos 70. Nos anos 70, houve uma ruptura das comunidades. As comunidades que caminhavam junto, aqueles que acreditavam no Cristo, também na sinagoga. Mas lá pelos anos 70, houve um problema. 70, 80. As pessoas tinham que decidir, ou fica na sinagoga e rompe com Cristo, ou está na igreja e rompem com toda a tradição judaica. Então, esse texto está aqui colocando-se diante dos cristãos que não é mais hora, não é mais momento de viver nos dois caminhos. Eu tenho que tomar para mim essa verdade. Ele tem idade, perguntai a ele. É como se alguém que está indo ser batizado depois de adulto pergunta se quer receber o batismo. Sim, eu quero. Então, é o testemunho. E aí inicia o terceiro interrogatório no versículo 24. Tornaram a chamar o homem que fora cego. Agora, eles não têm mais dúvida que ele não é mais cego. Fora cego, ele tem o testemunho de todo mundo. Até dos pais. E dizem a esse homem, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. E aí, o verbo saber de novo. Sabem que o homem é pecador. E aí, vão receber uma resposta que destrói todo o pensamento deles. Por quê? A tese deles. Nós sabemos que é um pecador. O fato. Sei apenas isto. Sendo eu antes cego, agora vejo. Temos aqui a chave de leitura da teologia de São João. Reconhecer os fatos. Esta é uma norma apresentada por São João no Evangelho que deve, portanto, permear a vida de todos os cristãos em todos os tempos. Encontrar o bom uso em todas as situações da vida. Ou seja, ver a verdade onde ela está. Versículo 25. Se esse homem é pecador, não sei. Ele não sabe nada de pecado. Este homem que era cego, ele não quer perder tempo mais com o pecado dele. Sei apenas isto. Sendo eu antes cego, agora vejo. Eu tenho um fato. Esse fato é forte para mim, suficiente para entender que esse homem não é um qualquer. Lembro-se dos servos, dos guardas
do templo, que foram até Jesus e dissem: nenhum homem diz o que esse homem disse. Perguntaram-lhe ainda mais uma vez: o que foi que este homem te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe ele: eu já vos disse. Se não me desses ouvidos, por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-se também discípulos seus? Porque esse homem está diante de uma coisa que o aterroriza. Como é que essas pessoas não querem ver aquilo que é óbvio? Então, eles cobriram este homem com injúrias e disseram: tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. E aí nós temos que lembrar aquilo que Jesus já disse desses homens: se fossem discípulos de Moisés, acreditariam em mim. Se fossem discípulos de Abraão, acreditariam em mim. Mas são discípulos do diabo. Eles persistem e vão mais além. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Então, lá nas bodas, também não sabiam de onde é. Mas aquele homem que fez o caminho, que desceu do alto do monte até Siloé, tendo a única chance que tinha de mudar de vida, ele sabe. Responderam esses: tu nascesses todo em pecado. Lembra aquilo que eu falei? O versículo. Todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram. Ou seja, eles rejeitam a verdade por mais clara que ela seja. Versículo 35. Algo ocorre de novo. Depois de ter feito a sua caminhada, passado pela água do batismo, ter dado testemunho de Jesus, de fato, ele encontra Jesus no caminho. Jesus soube que tinham expulsado ele, e havendo encontrado, é o encontro entre Deus e o homem. Ele pergunta: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E aqui nós temos aquela dinâmica da catequese. Uma dinâmica muito bonita, que receber o batismo, fazer a sua caminhada, mas acima de tudo, buscar a Deus. Eu deixo aqui na descrição uma história muito interessante da liturgia. Teologia, antigamente, liturgia batismal, o diácono proclamava e depois os catecúmenos se ajoelhavam na profissão de fé. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Jesus disse: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Há um jogo de palavras aqui, um profundo sentido teológico que repercute em cada sacramento celebrado, onde a palavra dita se torna ação eficaz. Ou seja, se realiza de fato. Eu sintetizo mais ou menos assim. O verbo que fala com você é o verbo de Deus. O verbo que fez você capaz de vê-lo é o verbo que está falando a você. Ou aquilo que diz Santo Agostinho: qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Ou seja, Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. E aqui este homem quer ser salvo. Você vê, eu sou o único que fala contigo. É o versículo 38, né? Faz uma real experiência dessa nova capacidade de ver, de encontrar-se com Deus. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer discriminação. Os que vêm, vejam, e os que não vêm, e os que vêm se tornem cegos. Os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Versículo 39. Enfim, a teologia de São João nos quer dizer o seguinte: a humanidade, cada homem, a natureza, com a ferida do pecado, não consegue ver. Nós vamos tratar desta temática e de outra temática ainda na próxima lição, que segue este texto de hoje. Então nós vamos fazer a continuação na próxima aula. Por hoje fica esta mensagem, né? Saber com a graça nos leva ao perdão, à transformação. Saber sem a graça, simplesmente com a razão, nos afasta da busca
verdadeiramente da salvação. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.